Você gosta de jogos com temas de fantasia medieval? Então bora conhecer 3 jogos de tabuleiro incríveis que vão te colocar na pele de um herói ou na de defensor de um castelo. Fala, compradeiros! E aí, belezinha? Bom, eu sou o Vest e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 3 jogos que vão levar vocês aí para um mundo de fantasia medieval, onde vocês vão precisar aí se defender contra orcs, usar magias e até mesmo coletar equipamentos aí para conseguir passar pelos desafios. E sabe uma coisa legal sobre esses 3 jogos? É que todos eles são cooperativos, então se você e seus amigos se juntarem, vai ser muito melhor aí o desempenho de vocês no jogo. Aqui, antes de eu apresentar os jogos para vocês, eu já vou pedir para vocês aí deixarem o seu joinha aí no vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sininho aí para poder estar recebendo as notificações de vídeos novos aqui do canal. E é claro, o nosso clube de membros também está ativo, tá? Se você quiser ajudar o canal aqui dos Velhos Confrades, ele começa aí em somente R$3, é um valor bem baixinho, mas ajuda bastante. E aqui no cantinho também está o nosso QR Code do LivePix, que você pode estar mandando aí a quantidade que você quiser e ainda por cima deixar uma mensagem de voz com a sua própria voz ou com uma voz de inteligência artificial. Belezinha? Bora lá pro vídeo! E o primeiro jogo, então, que eu quero estar trazendo aqui para vocês é o Slay the Spire. O Slay the Spire ele vai ser literalmente aquele jogo que vai colocar você na jornada de um herói. Você vai ter que escolher entre vários caminhos aí para poder estar seguindo, e você a cada momento que for passando os caminhos e vencendo os desafios, você vai estar coletando aí mais equipamentos e magias para poder estar melhorando o seu personagem. O jogo, no geral, na verdade, ele é um jogo totalmente cooperativo, né? E o sistema principal dele é um sistema de construção de decks, tá? E aí você vai melhorando esse decks e montando um baralho bem forte para poder ajudar o seu personagem. E aí, durante o jogo, esse deck vai ser todo o seu arsenal aí de habilidades e magias que vocês vão poder estar utilizando dentro dele. E aí, o que muita gente então pode se perguntar é: o Slay the Spire então não é aquele jogo que saiu aí, a versão eletrônica para o PC? E cara, com certeza ele é uma das melhores adaptações aí que eu já vi de um jogo eletrônico sendo transformado num board game. Ele é praticamente aí, pode falar sem sombra de dúvida, é quase que uma cópia do jogo original eletrônico. Então, se qualquer dia você tiver a oportunidade de jogar Slay the Spire, procure construir aí então bem atentamente o melhor deck, discuta sempre as estratégias aí com seus amigos e procure também sempre escolher aí os melhores caminhos no tabuleiro. Porque com certeza, quanto mais o jogo for avançando, ele vai ficando mais difícil. E o Slay the Spire, então, no geral, ele é um jogo aí para 1 a 4 jogadores e ele tem uma duração aí média aí de 1 hora de jogo por partida. Bora continuar aqui então, que ainda tem mais 2 jogos para indicar para vocês, o que nos leva então ao nosso segundo jogo da lista, que é Castle Panic. Bom, em Castle Panic, na verdade, diferente lá do Slay the Spire, ele segue uma mecânica um pouquinho mais diferente, tá? Que é uma mecânica aí dentro do mundo do board game que a gente chama de Tower Defense, que é onde você tem um lugar, né, ou algo, e você precisa estar protegendo esse lugar aí ou algo contra uma horda de monstros ou alguma coisa que vai estar acontecendo que vai tentar atingir esse lugar. E no Castle Panic, então, o que vocês vão estar precisando proteger é um castelo que vai ficar no meio ali do tabuleiro, e aí você e os seus amigos aí vão ter que estar a todo momento defendendo esse castelo contra hordas aí de monstros, que podem ser orcs ou goblins, que vão tentar chegar no castelo e derrubar as paredes dele. E aí, para poder estar defendendo esse castelo ali no meio do tabuleiro, vocês precisam ser rápidos aí na hora de agir, porque vai começar a aparecer muito monstro, tá? E aí vocês precisam utilizar os recursos aí que o jogo vai acabar dando para vocês. E esses recursos, na verdade, eles vão ser aí alguns tipos diferentes de tropas que vocês podem estar utilizando. Uns vão ser de combate corpo a corpo, outros vão ser de distância. E também, em alguns casos, o jogo também vai deixar você utilizar aí de algumas armadilhas. E cada jogada dentro do Castle Panic, ela tem que ser muito bem pensada, porque vai chegar no momento
onde as hordas de monstros vão ser tão grandes e vai aparecer tanto monstro que você perde o controle do jogo e aí já não tem muito mais o que fazer e eles acabam chegando lá no centro do tabuleiro, que é o seu castelo. O Castle Panic, ele tem ali um número de jogadores ali para 1 a 6 jogadores, tá? E as partidas costumam durar aí na faixa de 1 hora. Mas eu tenho uma coisa bem legal aí para contar para vocês. Enquanto o Castle Panic, ele é um jogo aí que é totalmente cooperativo, no final da partida, quem tiver matado mais monstros acaba sendo o cara que vai ser conhecido aí como o matador de monstros. Então vocês podem, além de cooperar um com os outros, vocês podem também competir entre si para quem consegue matar mais quantidade de monstros. Olha, já então apresentei para vocês 2 jogos aí que são bem diferentes, tá? Um deles aí baseado em deck building e o outro em Tower Defense. E agora eu vou falar com vocês sobre o terceiro jogo, que para mim ele é o jogo aí que chega mais próximo aí de uma estrutura de RPG, belezinha? E o jogo que nós vamos falar é sobre o Mistfall. Bom, galera, no Mistfall, ele é um jogo aí totalmente cooperativo também, e os jogadores vão ter que aí assumir o papel de um dos muitos personagens aí que o jogo te oferece. E por que então que eu falo que vai ter que assumir um papel de um personagem? E é aí que entra a semelhança com o RPG. Cada personagem aí dentro do Mistfall, ele vai seguir um daqueles padrões aí que a gente já conhece dos jogos de RPG. Tá? Aquele padrão de ser um tanque, ou de ser um DPS, ou então de ser um healer aí, um suporte. E assumindo esses papéis acaba aí trazendo um pouco mais de equilíbrio aí e ajudando a concluir as missões dentro do jogo. E uma coisa interessante de comentar sobre o Mistfall é que todos os lugares aí, todas as partes do tabuleiro, elas são ali de forma aleatória. E até mesmo os monstros que vão aparecendo para vocês enfrentarem, eles também são de forma aleatória. E isso faz aí que toda vez que você joga em Mistfall, ele fique aí totalmente diferente da partida anterior. E uma coisa interessante também é que sempre no final das missões você vai acabar enfrentando um boss aí, um monstro gigantesco aí para poder estar passando. E aí para poder conseguir chegar no final do jogo, os jogadores aí vão poder estar utilizando aí de mecânicas onde eles vão coletar equipamentos e utilizar algumas habilidades específicas aí de cada arquétipo, e isso dá uma cara aí muito mais legal aí, muito mais parecida aí com uma aventura ou uma sessão de RPG. E bom, galera, o Mistfall ele costuma aí ser um jogo para 1 a 4 jogadores, tá? E costuma também durar aí as partidas entre 1h30 e 2 horas, tá? Mas ele é um jogo tão divertido aí, tão imersivo, que às vezes o tempo passa e vocês nem percebem. E é isso aí então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, belezinha? Se vocês gostaram desse estilo de vídeo também, deixa aí no comentário pra gente aí se vocês querem ver um outro vídeo, ou então talvez até qual tipo de tema de recomendação que vocês gostariam aqui, talvez para um jogo de board game. Fica aqui também o nosso muito obrigado a vocês que assistem os nossos vídeos, tá? É muito legal de saber que vocês têm assistido o nosso conteúdo e é claro que a gente também tem conseguido ajudar vocês de alguma forma. E só lembrando mais uma vez, se você chegou até aqui no vídeo e não se inscreveu no canal ainda, já deixa o seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para estar recebendo as notificações de vídeo aqui do nosso canal. E é claro, o nosso clube de membros está ativo, belezinha? E também você pode estar utilizando o nosso QR Code aqui no cantinho do LivePix para poder doar a quantia que você quiser e ajudar aqui o canal dos Velhos Confrades, belezinha? Valeu, galera! Fui! Abraço!